Olá, quem fala com vocês é Deise Prato e seja bem-vindo a mais um podcast Educar é Compartilhar. Conectar vidas, transformar as pessoas. É isso que eu, como professora, tenho como missão. Ok, gente, sejam bem-vindos ao nosso programa Educar é Compartilhar. Nesta quarta-feira eu tenho a honra e a ousadia de entrevistar um grande professor. Vocês fiquem aí que vocês vão já ouvi-lo. O nosso programa Educar e Compartilhar, vocês já sabem, a nossa ideia é conectar pessoas, transformar as pessoas através da educação. A educação que compartilha conhecimento, a educação que traz novidades. E aqui esse programa, você sabe, a gente sempre tem a característica de trazer algo novo, uma formação continuada. Na quarta-feira passada a gente falou muito sobre BNCC e hoje nós vamos falar de outro assunto muito importante e principalmente ligado à literatura. Nós vamos falar sobre o livro impresso, o livro e o bom livro, aquele que a gente cheira o papel. Então é esse livro que a gente vai conversar um pouco aqui com o entrevistado de hoje, é o nosso professor, né, o doutor Jorge Carvalho Nascimento, ex-secretário, professor muito querido de muitos pedagogos, né, como eu, que sou pedagoga, né, e estudou na Universidade Federal de Sergipe, então é um professor muito conhecido e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa pessoa e desse escritor e desse educador, desse professor que nós vamos ter a honra aqui de entrevistar. Vocês já sabem também, a DESEG é a consultoria educacional que patrocina esse programa, onde a gente realiza cursos, palestras para você, professor, para você, gestor, para você que precisa buscar novos conhecimentos. Lembrem sempre que quem ensina precisa aprender muito. Então, não fique achando que você, professor, já sabe muito só porque você já fez uma formação inicial, ou fez uma pós-graduação, ou quem sabe até um mestrado e um doutorado. É preciso que a gente continue aprendendo. E nós aqui estamos com essa perspectiva, né? Nesse programa Educar é Compartilhar, ele tem essa característica de trazer sempre o novo, o que está mais real, né? no chão de fábrica da escola. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar do lançamento de um livro chamado Memórias da Resistência. Quando vai ser esse lançamento? Dia 29 de agosto, no Museu da Gente Sergipana, a partir das 17 horas. E quem que vai lançar este livro? Agora vocês vão saber. Quem está ali pelo Facebook, se você está nos ouvindo aqui pela rádio digital, corre lá no Facebook, Deise Prato, e vão ver aqui todo o nosso contato, nosso estudo. Afinal de contas, eu gosto da tecnologia, mas é muito bom olhar no Jorge, olho. tem dois endereços. No Jorge Carvalho também está transmitindo. Pronto, Jorge Carvalho também está transmitindo, viu, gente? Então, corre lá no Facebook para que você apresentação, né, solene agora, meu professor Jorge Carvalho, professor doutor, né, Jorge Carvalho, seja bem-vindo, né, a nossa rádio exclusiva Digital FM. É uma honra grande. Quando a Cláudia me falou da sua vinda até aqui, eu fiquei muito lisonjeada, porque realmente é um profissional de educação que deixa uma marca, né, em todos com quem passam por ele. Então, é uma honra muito grande, né? Então, seja bem-vindo à nossa rádio. Bom, então nós vamos também contar hoje com a colaboração da jornalista Cláudia, né? Vocês que estão nos vendo aí pelo Facebook, a Cláudia, a jornalista, ela vai me apoiar, né, nessa grande missão de fazer essa entrevista com o nosso professor doutor. Mas para a gente iniciar, né, o nosso bate-papo aqui, eu, a Cláudia e o professor Jorge, eu gostaria de saber como surgiu a ideia desse nome, Memórias da Resistência. Olha, veja, Deise, muito obrigado a você, muito obrigado a Cláudia, a Samuel pelo convite para estar aqui. Na verdade, o livro Memórias da Resistência é um livro que discute um período da história política de Sergipe que vai de 1966 a 1984. Nós sabemos que vivemos naquela época os governos militares, a ditadura militar, os governos dos generais que presidiram o Brasil.
E há alguns anos, no ano de 2007, eu recebi a visita de um grande amigo já falecido, um engenheiro agrônomo muito importante em Aracaju, que foi vereador, Rosalvo Alexandre. Sim. E o Rosalvo Alexandre foi à minha casa e disse, olha, a gente acha que devia ser escrita uma memória dos que fizeram oposição à ditadura militar em Sergipe, dos que fizeram oposição aos governos militares. E eu vim aqui lhe dizer que eu acho que a pessoa que tem condições de fazer isso é você. Eu disse, mas você pesquisa história, você gosta, e você tem condições de fazer essa pesquisa. Eu conversei com alguns amigos meus, ele me dizendo, eu disse quais? Ele disse, olha, conversei com meu amigo Tarcísio Teixeira, conversei com meu amigo Luiz Antônio Teixeira, conversei com meu amigo Jackson Barreto, com meu amigo João Augusto Gama. E todos eles concordam que você devia fazer isso. Eu disse, e eu? Será que concordo? Com certeza. Mas aí encarei o desafio, não é? Tive um apoio muito grande, principalmente do Tarcísio Teixeira, que durante um ano ele manteve 4 estudantes universitários de História como bolsistas, e esses estudantes, por orientação minha, foram aos arquivos levantar os documentos que existiam sobre esse período da história de Sergipe, né? E eu pude fazer uma memória, porque a partir desses documentos eu fiz 16 entrevistas. Eu entrevistei 16 pessoas que participaram desse movimento de fazer oposição aos governos militares. E essas 16 pessoas me deram depoimentos, falaram das suas memórias, de como é que elas participaram daquele momento da vida brasileira, de como é que elas participaram daquele momento da vida sergipana. E quando eu estava com esse material na mão, eu disse, olha, aqui são as memórias dos que fizeram a resistência aos governos militares. E daí nasceu o título Memórias da Resistência. Muito bom, não é, Cláudia? Muito bom. Eu sei que algumas pessoas já conhecem como eu, né? Mas eu acho oportuno que o professor Jorge também possa nos dizer a formação dele, a pesquisa. É um pesquisador realmente, mas nem todos que estão ali nos vendo pelo Facebook ou nos ouvindo conhecem quem é o professor Dr. Jorge. Inclusive a nova geração, né? Olha, eu sou professor, né, nascido na cidade de Salvador, no estado da Bahia, de uma família sergipana. Meu pai era de Indiaroba, minha mãe nascida em Macambira e criada em Maruim. Quando terminei o ensino médio, né, fui estudar Direito, né, e eu tinha medo de não ser aprovado no vestibular para o curso de Direito, e foi no ano que a faculdade Pio X abriu o curso de Pedagogia. E aí eu me inscrevi na Universidade Federal para fazer Direito e na Pio X para Pedagogia, que era noturno. E não sei se por felicidade, por coincidência, felicidade, qualquer coisa dessas da vida, terminei sendo aprovado em Direito e sendo aprovado em Pedagogia. E resolvi fazer os 2 cursos, né? E frequentei as 2 instituições de ensino depois que terminei os cursos, eu achei que eu já estava totalmente contaminado e entusiasmado pelo caminho da educação. E aí resolvi me aprofundar nos estudos. Disputei um concurso de bolsas de estudos e fui fazer uma especialização na Universidade de Campinas em Administração Pública. Depois fiz seleção e fui fazer mestrado em Filosofia da Educação na PUC de São Paulo, né? Quando terminei o mestrado, eu fiz concurso para ser professor na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Fui professor em Maringá, mas a saudade do cuscuz, com manteiga e ovo, né? Uma jabazinha com cuscuz, me trouxe de volta para Aracaju, né? E nesse meio tempo eu fiz uma outra seleção, um outro concurso, e ganhei uma bolsa de estudos da Organização dos Estados Americanos, da OEA, para fazer um curso de Economia Internacional.
Passei 3 meses estudando na cidade do México e 3 meses estudando em Havana, né? E aí fiz um curso de Economia Internacional durante 6 meses como bolsista da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, que é mantida pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Em 88 vim para Aracaju, fiz concurso para a Universidade Federal de Sergipe, ingressei na carreira de professor da Universidade Federal de Sergipe. Em 92 achei que deveria fazer um doutorado e fui fazer um doutorado em História da Educação na PUC de São Paulo. Lá na PUC de São Paulo ganhei uma bolsa para passar 2 anos pesquisando na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? E aí, depois desses 4 anos, voltei para a PUC, defendi a tese de doutorado, voltei para a Universidade Federal de Sergipe, continuei meu trabalho de professor. Lá eu era sempre do departamento de História, né? Era professor de História da Educação principalmente, e de outras disciplinas também, da área de História, da área de Filosofia. Fui trabalhar como professor do mestrado em Educação, fui coordenador do mestrado em Educação. A universidade, num dado momento, me deu uma responsabilidade grande, que foi a de organizar o projeto para implantar o doutorado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Eu cumpri com essa responsabilidade e, felizmente, o projeto foi aprovado pelo MEC, pela CAPES, e a Universidade Federal de Sergipe implantou o seu doutorado em Educação. Eu fui dar aula no mestrado em Educação, no doutorado em Educação, no Departamento de História e, por último, trabalhei também no mestrado em História da Universidade Federal de Sergipe. Essa foi a trajetória do professor que se aposentou um ano atrasado na Universidade Federal de Sergipe. E agora todos vocês, ouvintes, quem está ali no nosso Facebook, sabe por que ele foi o escolhido para escrever o livro. Né? Diante de toda essa carreira, né, e essa trajetória, não é por acaso que foi o escolhido realmente para que pudesse escrever um livro tão importante para a nossa história, né? A história de Sergipe. É verdade. Então, seja bem-vindo ao estúdio da Exclusiva Rádio, Dr. Jorge, você vê, né, Deise, que trajetória belíssima dele, né, que foi ex-secretário também de Educação do Estado Eu fui secretário de Educação do Estado de janeiro de 2015 a abril de 2018, e antes eu tinha sido, no ano de 86, secretário da Educação do município de Aracaju, durante um ano. Aí, lembra daquele concurso que eu fiz para a Universidade de Maringá? A universidade me convocou e eu pedi exoneração da Secretaria Municipal de Educação e fui para Maringá trabalhar como professor, né? Depois eu voltei a ser secretário municipal de Educação de Aracaju. Nesse primeiro momento, o prefeito de Aracaju era Jackson Barreto. Sim. Depois, quando João Augusto Gama foi prefeito de Aracaju novamente, eu fui secretário municipal de Educação durante 2 anos, entre 1997 e 1998. E em 99 e 2000 fui secretário municipal de governo. Pois é, então a gente poderia até perguntar suas grandes contribuições, né, para esses ouvintes que estão nos acompanhando pela rádio ou até pela live. Mas como o foco da nossa entrevista é o lançamento do livro, né, o livro será lançado amanhã no Museu da Gente Sergipana. Às 17 horas. 17 horas. A partir das 17 horas, no Museu da Gente Sergipana, eu vou autografar o livro para os que comparecerem lá no museu, né, e quiserem prestigiar, né, com muita satisfação. Muito obrigada pelo convite também. Então, doutor Jorge, esse é o seu primeiro livro? Esse é o meu 15º livro. Gente, né? Tá vendo aí? É o 15º. 15º livro, professora Deise. Quer dizer, tem muita história, muita literatura envolvida, não é isso? E hoje, diante dessa nova realidade digital, Dr. Jorge, como o senhor tem feito para divulgar o seu trabalho nas redes sociais, na internet? A internet tem sido útil para esse trabalho de divulgação também? Olha, eu sempre sou muito entusiasmado com essa tecnologia digital, né? Para vocês saberem, eu tenho, por exemplo, 2 endereços de Facebook, 2 páginas de Facebook, porque eu fiz a primeira e
as pessoas foram se agregando e teve uma hora que chegou em 5.000 seguidores e o Facebook disse que ali era o limite, eu não podia mais ter ninguém. E teve que abrir aí eu abri um segundo, né? E continuei alimentando os dois. Eu tenho uma página de Twitter, né? Eu tenho uma página de Instagram, né? Na verdade, eu tenho 3 endereços de Instagram, né? E nesses, porque também vai enchendo e a gente vai abrindo outro. Isso. E nessas coisas todas, eu divulgo basicamente as seguintes coisas. Primeiro, eu gosto muito de fotografia, né? Eu sou fotógrafo amador. Então eu publico minhas fotos nessas redes, né? No Face, no Instagram e no Twitter. Segundo, eu sou professor, sou pesquisador e publico textos sobre educação, sobre história e sobre cultura sergipana, né? Por exemplo, esse livro, Memórias da Resistência, que vai sair agora, as pessoas que me acompanham há mais tempo tiveram a oportunidade já de ler algumas coisas que eu tenho publicadas nesse livro. Por quê? Porque à medida que eu ia pesquisando, quando eu encontrava algum tema que me entusiasmava, eu fazia um pequeno artigo e publicava nas minhas redes sociais, né? Quando eu comecei a pesquisar, o primeiro momento, como é que se fundou o partido que fez oposição aos governos militares em Sergipe, que foi o MDB. Aí eu fui entrar na história de José Carlos Teixeira, que foi o fundador, na história de Oviedo Teixeira, que era o pai de José Carlos e que participou com ele disto, né, dos irmãos dele, Tarcísio Teixeira e Luiz Antônio Teixeira, foram os 4 primeiros que se dispuseram a isto, e comecei a escrever pequenos textos, pequenos artigos sobre esses fatos de organização do MDB, né, de organização do partido que apoiava o governo, que era a Arena, e sobre a história dessas figuras que eram empresários sergipanos que se dedicaram a essa causa de fazer oposição ao governo. E fui publicando pequenos textos, é claro, aí, à medida que ia pesquisando. Depois, pegava esses textos, voltava a fazer pesquisas complementares, reescrevia e montava um capítulo do livro. Para vocês terem ideia, eu passei 10 anos fazendo essa pesquisa. Comecei a pesquisar em 2008. Desse livro, agora, Memória da Resistência. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta para ele. Quanto tempo que durou essa pesquisa? Foram 10 anos de pesquisa, de 2008 a 2018. Né? É claro, eu tive períodos de interrupção. Eu estava pesquisando e achava já que estava concluindo a primeira versão do livro. O governador Marcelo Deda me convidou para ser presidente da Segrase, para presidir a imprensa oficial do estado de Sergipe. Aí eu tive que parar, né? Não tinha tempo. Depois o governador Jackson me convidou para a Secretaria da Educação. Então esses períodos eu, quando tinha alguma hora vaga, pegava o material, mas não pegava com aquela energia e aquele tempo que são necessários para você concluir um livro. Em abril do ano passado, quando eu saí da Secretaria da Educação, eu disse, eu tenho aí, inclui meu amigo Rosalvo Alexandre, já tinha falecido, né? Eu disse, eu tenho essa dívida com a memória de Rosalvo. Aliás, com algumas memórias, porque eu dedico o livro à memória de Rosalvo Alexandre, de Seixas Dória, que foi o governador que foi deposto em 64, a memória de Oviedo Teixeira, que foi fundador do MDB, de José Carlos Teixeira, que também foi outro fundador, de Jaime Araújo, que foi um dos primeiros deputados estaduais que o MDB de Sergipe elegeu e que terminou sendo cassado em 68, quando era presidente o Marechal Costa e Silva, né? E a memória de Tertuliano Azevedo, que foi deputado federal, foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então eu dedico o livro à memória das pessoas. A minha consciência dizia, eu tenho uma obrigação com a memória dessas pessoas de concluir o livro. Aí 10 anos depois eu consegui concluir. Bom, que bom, graças a Deus está aí amanhã, né, esse grande lançamento do livro, né, Memórias da Resistência. Não é isso? E tanto para os internautas como para os ouvintes da rádio, como adquirir o livro? Ele será vendido em livrarias? Como é? Olha, veja, o livro, quem comparecer amanhã ao lançamento poderá adquirir lá durante
a sessão de autógrafos, né? Quem não puder comparecer amanhã pode adquirir o livro na livraria Escariz, né? O livro vai estar sendo vendido lá a partir de amanhã, e as pessoas se interessarem podem, porque efetivamente, né, é um livro que todos nós que vivemos em Sergipe, né, vocês são duas meninas recém-nascidas, né? Mas eu que já sou um velhinho, né? Mas alguns nomes aí eu lembro. Também. Mas quem, por exemplo, quem viveu nos anos 60, quem viveu nos anos 70, quem viveu nos anos 80, né, as meninas que têm 30 anos agora, como vocês, né, acredite, com certeza tem uma série de fatos que tem tudo a ver com isso. Pessoas que são figuras ativas da nossa vida social, como Wellington Mangueira, Wellington Paixão, que foi prefeito de Aracaju, João Gama, outros que foram perseguidos políticos, como Milton Coelho, que era um grande petroleiro ali do bairro Santo Antônio, que numa operação desastrada que o Exército fez em Aracaju em 1976, ficou preso e foi torturado no quartel do IPBC e terminou perdendo a visão, não é? Então, tem figuras como o advogado Carlos Alberto Menezes, que é uma figura muito importante na vida social e jurídica sergipana, professor do curso de Direito da UFS, né, que foi vice-prefeito de Aracaju, também estão lá, o psicólogo Bosco Mendonça, ou seja, uma geração inteira de pessoas que fizeram política e que deram sua contribuição, cada um ao seu modo, né, contribuíram com a sociedade sergipana e que estão lá. Então, essas pessoas, né, todo mundo que é sergipano e que tem interesse por política, por história, pela organização da vida social, vai encontrar isso e pode adquirir o livro na livraria Escariz, e aqueles que compareceram amanhã ao lançamento, no lançamento. É importante, né, Claudinha e professor, que as pessoas vão amanhã, né? Porque, primeiro, vocês vão estar num local lindo, que é no Museu da Gente Sergipana, né? O horário, às 17 horas, você vai ter a possibilidade de ver até o pôr do sol, quem sabe, né? E isso faz com que também demonstre para a sociedade a importância do livro, porque se temos muitas pessoas acompanhando esse lançamento, isso acaba viralizando, utilizando um pouco do que a gente fala na tecnologia digital, viraliza e as pessoas começam a achar realmente que é importante, porque a gente até conversou aqui com um professor de história e nós, sergipanos, temos essa dificuldade, a gente fica brincando, esse delay, porque nós não valorizamos a nossa história. E é preciso que realmente essa consciência das pessoas para a valorização. E também, talvez se temos muita gente lá, viralize, postando no Instagram e dizendo, olha, é importante, vocês precisam conhecer o que está escrito no livro Memórias da Resistência, então é bom, compareça, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão aí nos vendo. O Museu da Gente Sergipana é um espaço lindo, maravilhoso e, claro, vocês precisam ir para que possa adquirir o livro. Não podendo, como disse o professor, tem na Escariz, mas o importante é que vocês vão lá amanhã. E amanhã vocês vão poder dar um abraço, tirar uma foto, ter um autógrafo, né? E tudo isso faz a diferença, né? Então é importante para o escritor esse momento de consagração, que eu ainda não escrevi um livro, já plantei uma árvore, já tenho filhos, mas ainda não posso escrever um livro. Tá vendo que a minha tese está certa? Olha, as meninas ainda não tiveram a idade suficiente para escrever um livro, eu ainda não escrevi um livro, mas eu acredito que pelo que a gente visualiza quando a gente escreve um artigo, é muito bom a gente ter a opinião de outras pessoas e essa condição das pessoas poderem estar juntos naquele momento do lançamento. Não é simplesmente uma vaidade artística, é uma condecoração de um trabalho, né? Então, na verdade, o livro é uma criatura que você concebe, né? E que ganha vida própria, ganha autonomia, porque você escreve, na sua cabeça tem uma coisa, ele começa a circular, aí você lê, você tira uma conclusão que nunca foi pensada pelo autor, você lê,
tira outra conclusão que nunca foi pensada pelo autor. Um outro terceiro lê, já vai tirar... Ou seja, ele vira vários livros porque ele passa a ter autonomia e o autor deixa de ter controle sobre ele. E essa é a aventura boa, gostosa, de você colocar suas ideias para que as outras pessoas se apropriem delas e possam, né, cada um debater e dizer como viu o seu conjunto de ideias. É verdade. E professora Deise, lembrando que esse livro é um conteúdo importante para a história sergipana, porque de 66 a 84 ele está colocando aí nas páginas, né, os escritos dessa história sergipana toda. Então, serve de pesquisa para estudantes, claro. Serve para universitários, tanto para quem está fazendo curso de história, como qualquer outro curso, ou direito ou pedagogia, vai se apropriar desse conteúdo, porque foram cerca de 16 entrevistas. Né, foram 16 entrevistas. E toda a história de personalidades aí que ele citou, como Seixas Dória, Zé Carlos Teixeira, Oviedo Teixeira. Então, é um conteúdo muito importante para quem quer pesquisar. Sim, não é verdade? E às vezes até, veja, a gente perde a perspectiva de coisas que não estão tão distantes assim. Porque, por exemplo, quando a gente fala desse período que o livro estuda, a gente está dizendo, ó, quem quiser entender a segunda metade do século XX em Sergipe, aí eu me dou conta, disse, nossa, eu estou um velhinho, eu já estou vivendo na segunda década, no último ano da segunda década do século XXI, né? E quem quiser entender a segunda metade do século XX, tem ali uma contribuição. Por exemplo, houve um episódio da vida sergipana em 1974, que um médico, né, que era desconhecido publicamente do ponto de vista da política, que não tinha participação política, foi convidado pelo MDB, por Zé Carlos Teixeira, Oviedo, do grupo do MDB, a ser candidato a senador. Ele surpreendeu, porque ninguém esperava que ele ganhasse a eleição, né, e derrotou um dos maiores chefes políticos da história de Sergipe, que era o doutor Leandro Maciel, um engenheiro que tinha sido governador de Sergipe e que era uma grande liderança da vida política sergipana, e que perdeu a eleição de senador para esse jovem médico que até então não tinha tido nenhuma experiência política. E Leandro era senador, né, nesse momento, que é o doutor Gilvan Rocha. Gilvan Rocha foi um grande senador sergipano, teve só um mandato, mas ele teve uma atuação tão marcante, tão importante, que ficou na história do Brasil. É um nome que você estuda a história do Brasil, você encontra Gilvan Rocha. Então, há fatos da história que a gente não visualiza mais, que saiu do nosso horizonte e que, às vezes, a gente, né, por Memórias da Resistência, traz essas coisas todas para nós. Eu já estou querendo ler esse livro, viu, gente? Ele chama a atenção. Enquanto ele fala, né, ele já dá aquele gostinho da gente mergulhar na história de Sergipe. Pois é. A história é uma aventura saborosa, né? Que todos nós somos parte dela, né? E muitas vezes temos que olhar com uma certa distância para ela, para a gente se sentir outra vez envolvido. Então, eu queria saber assim, qual o conselho que o senhor dá para alguém que quer trilhar esse caminho de escrever um livro também? Porque, assim como muita gente... Como as crianças aqui não eu tenho um desejo de formar um livro, de criar um livro. Perfeito. Eu estou incluída nesse objetivo, né? Ainda estou estudando o meu tema, estou fazendo as pesquisas, mas eu ainda não concluí o projeto. Então, o que o senhor tem a dizer para essa pessoa que está nesse nível, assim como eu? Outras pessoas também têm esse desejo. Olha, a primeira coisa que eu poderia comentar é assim, primeiro, todos os fatos que interessam a vida humana, eles são coisas que podem se transformar em livros importantes, não é? O estudo das religiões, por exemplo, pode se tornar um grande livro. Eu estou aqui acompanhado da professora Esther Vilas Boas, minha esposa, né, que estuda história do protestantismo, né? Ela é historiadora do protestantismo, especializada em educação protestante, é doutora em história da educação e se dedica a isso. Pegou um tema que era um objeto que não havia em Sergipe estudos sobre ele
e fez uma pesquisa, foi estudar a história, descobriu que os presbiterianos foram os primeiros, aí foi a história da igreja que foi fundada inicialmente em Laranjeiras, e foi puxando. Hoje nós temos em Sergipe um grupo de estudiosos, de pesquisadores que se dedicam a esse tema. Você pode escrever sobre culinária, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre didática, sobre qualquer tema. Então, doutor Jorge, já que você falou esse assunto, eu tenho um desejo de escrever um livro sobre a influência da culinária portuguesa na nossa comida sergipana. Um tema espetacular, um objeto de estudo muito bom. Agora, estude você a culinária portuguesa, a culinária baiana, a culinária sergipana, né, a muqueca de maxixe, né, camarão com maxixe. Porque há uma influência muito grande, né, total. Estude qual inclusive, eu queria assim, fazer, assim como eu observei quando o senhor disse assim, que ele teve uma inspiração. Né? Sempre tem alguém que inspira, então, Rosalvo foi um dos seus grandes inspiradores. Então, será a minha mãe. Porque a minha mãe, ela foi professora de arte culinária na cidade de São Cristóvão. Ela dava muitos cursos e ela ensinou para muita gente como fazer aquelas comidas, né? Que hoje em dia, por exemplo, a queijada de São Cristóvão, ela tem uma influência total da oriunda da culinária portuguesa. E eu achei assim que seria um tema interessante, fértil para criar. E quando você falou culinária, então aí remeteu. Tenha certeza disso, Cláudia. Olha, um dos mais importantes sociólogos da história do Brasil já concebeu, o professor Gilberto Freire, né? Que é conhecido pela grande obra clássica que ele contribuiu para a gente entender a formação do povo brasileiro, que é o Casagrande e Senzala, né? Um dos livros, né, teve um período que eu me dediquei muito a estudar a obra do professor Gilberto Freire. Um dos livros que mais me impressionou é um livro chamado O Açúcar. O que é o açúcar? Ele pega a questão dos engenhos de açúcar em Pernambuco e estuda a doçaria pernambucana. Olha que coisa mais linda. Produção de doces pernambucanos. E aí ele vai estudar o bolo de rolo, né, o bolo Souza Leão. Ele vai estudar toda a culinária e aí a gente descobre o quê? Lendo o professor Gilberto Freire nesse livro O Açúcar, que é um livro de culinária. Ele dá as receitas de tudo. Eu quero colocar receitas também. Ele dá as receitas de tudo. O que é que a gente descobre? A gente descobre o seguinte, que a receita da queijada de São Cristóvão, transpondo agora para o seu tema, ela é mais do que uma lista que diz, olha, vai tanto de açúcar, vai tanto de tapioca, vai tanto disso, vai tanto daquilo. Ela é uma história que diz o seguinte, olha, para chegar a isso aqui envolveu a vida de escravos, aqui envolveu a vida de pescadores, aqui envolveu a vida de trabalhadores urbanos da fábrica têxtil, envolveu a vida de trabalhadores rurais. A gente vai descobrir que naquilo que a gente come está a vida social organizada que faz com que na minha mesa tenha uma coisa, na sua tenha outra, na dela tenha outra, na do terceiro tem uma outra coisa diferente, mas que todos nós somos parte de uma mesma cultura. Então, para escrever o livro, né, para continuar no exemplo que você deu, sobre culinária, requer o quê? Primeiro, clareza. Eu quero estudar culinária em São Cristóvão a partir das receitas da minha mãe. Extremamente válido. Onde estão os cadernos de receita de minha mãe? Ela não tinha caderno de receita? Já coletei vários. Então, olha aí. Você já começou a ter fontes de pesquisa. E eu chamo a atenção, né, nessa fala do professor, que é a questão de você desenvolver um perfil investigativo. Exatamente. Porque quando você se propõe a escrever qualquer coisa, principalmente um livro, se você não tiver um perfil investigativo, você pode cair na mesmice. Isso. E a mesmice está cheia. É claro, é claro. Mas olha, hoje com essa entrevista aqui, nossa, ele já está me dando assim uma série de ideias, eu já estou aqui viajando. Ou seja, não basta uma lista de ingredientes e modo de fazer, não. Há por trás daquilo toda uma história da vida social
que a gente vai puxar a partir você dali. vai resgatar esse contexto social de pessoas comuns do dia a dia que hoje essas pessoas lá no passado colaboraram para o que está na nossa mesa hoje. Com quem sua mãe aprendeu a montar essa mesa? Como isso chegou a ela? De onde vem? Você tem a hipótese que é dos portugueses. Como os portugueses chegaram até a sua mãe? Né? Como isso chegou? E como a comunidade de São Cristóvão se apropriou disso, que hoje nós sabemos. Falou em queijada, em Sergipe é uma tradição de São Cristóvão. Remete a São Cristóvão, assim como, por exemplo, aqueles biscoitinhos deliciosos, os briseletes que lá do convento dos Carmelitas, né? Aquilo também virou uma tradição. Os doces cristalizados. Os doces cristalizados. Os licores. A gente sabe que tem uma história aí por trás, né? Tudo isso é, na verdade, expressão da vida social. Porque todos os atos humanos, na verdade, eles são praticados para organizar a vida, né? Para garantir a sobrevivência, o corpo precisa se alimentar. Então, a gente, isso é a aventura humana e que faz a aventura humana ser bonita. Porque os animais continuam se alimentando do mesmo modo. E nós vamos transformando a natureza para incorporar coisas novas àquilo que a gente come. Exatamente, aquilo que a gente consome. Então, né? Veja que o fato de ele criar um livro é uma aventura assim fantástica, porque o caminho que ele trilhou de lá até aqui, até esse amanhã, né, com fé em Deus, esse lançamento, assim, são momentos importantíssimos para a vida. E, por exemplo, e principalmente, vocês são jornalistas, sabem disso, informação é uma coisa de muita responsabilidade. O que a gente escreve num livro vai ser lido por muita gente. E cada informação que você coloca tem que ser checada, tem que ter a fonte, tem que você ter a responsabilidade de saber que aquilo vai impactar a vida de muita gente. Né? E foco. Pesquisador tem que ter foco, saber onde quer chegar, saber quais são os seus objetivos, por qual caminho ele vai trilhar, ou seja, o método, né, para poder ele poder chegar onde ele pretende, que é a produção do seu livro, e colocá-lo em circulação para que as pessoas possam se apropriar disso. E aí, vocês que estão nos ouvindo, já teve uma pequena aula de metodologia científica, viu, gente? Vocês já viram aí, de forma simples, que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Pois é. A aula de metodologia científica foi passada assim, bem tranquilamente. E, fundamentalmente, persistência. Né? Ou seja, 10 anos, a gente não pode ter pressa e querer que a coisa nasça antes que ela esteja madura. Ela vai maturar. No momento que maturar, ela nasce. Ela nasce, é verdade. E aí como está nascendo, né? E agora está nascendo Memórias da Resistência. Exatamente. Fé em Deus amanhã no Museu da Gente Sergipana, você que está nos ouvindo, né? Ou você que está acompanhando a live, são todos convidados. Agora eu vou deixar o convite com o próprio escritor, né? Sim, claro. Vamos convidar, né, professor? Eu vou, viu, que eu recebi o convite. Com fé em Deus amanhã também está eu e Samuel. A gente estará lá, fé em Deus. E aí nós vamos deixar que o nosso professor convide vocês, né, para esse momento mágico, maravilhoso, e você não pode perder. Venha também, viu? Você está aí nos vendo. Eu espero abraçar todos amanhã, né? A partir das 17 horas nós vamos estar lá, né, autografando os livros, né, e conversando com as pessoas que quiserem conversar, né, porque sempre surge uma pergunta, outra, e ali na hora do autógrafo a gente está conversando um pouco, esclarecendo. E espero que todo mundo que se interessa pela história de Sergipe, pela vida política de Sergipe, por conhecer, né, a realidade sergipana, e também aqueles que querem homenagear a memória dessas pessoas, porque veja, todos nós contribuímos para a vida social, de alguma maneira. Né? Esse livro põe luz e foco sobre esses. Né? Que quiserem homenagear a memória desses, também é um momento importante de lembrá-los. Né? A gente, depois que a gente passa por esse mundo, né, ficam as coisas que a gente realizou. Né? E um livro de história é uma oportunidade de conhecer coisas que ocorreram, pessoas que participaram, contribuições foram dadas, não apenas por aqueles cujos nomes estão no livro, mas muitas vezes por anônimos, por pessoas que a gente não registrou, mas que os fatos nos remetem a ela. Né? Então espero ter a presença de todos
que se interessam por esse tipo de situação. Você não pode perder Memórias da Resistência, lançamento, na onde? Não esqueça, Museu da Gente Sergipana. Viu, gente? Amanhã, 17 horas, no Museu da Gente Sergipana, nós estamos esperando vocês lá, né, para dar um abraço e pegar o autógrafo do nosso professor Dr. Jorge Carvalho. Mas eu iniciei, viu, Claudinha, dizendo que era uma honra, mas aí eu já soube que eu estou honrada duplamente. Hoje é o aniversário do nosso professor. Ah, é verdade, Coisa mais linda. Então, veja que bênção, né? Que maravilha. Que honra, E né? nós vamos agradecer a presença dele aqui, né? Nesse momento, nesse dia, desse aniversário dele. Que coisa então, linda. é um momento muito rico pra gente. Vocês daí, canta daí que a gente canta daqui. A gente vai dar um abraço pra ele, nele nos diz parabéns. Vocês vão ficar... Bom, só vai ver quem está ali no Face. Tá bom, muito obrigado. Vou dar um abraço aqui em homenagem a todos vocês que estão aí ouvindo. Parabéns, viu, professor, pela sua vida, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, Cláudia. Que vida honrada, viu? Que Deus abençoe o senhor cada vez mais. Tá bom, muito certo? obrigado. Muita saúde, muita prosperidade e que venham mais livros. Tomara. Professor, não posso Nossa, deixa de agradecer a querido, muito obrigado. Muito obrigado a você, viu? Viu, gente? Vocês já sintam-se abraçados, mas amanhã vocês vão abraçar pessoalmente, porque quando a gente faz aniversário, a gente fica 24 horas aguardando os abraços. Então, vocês amanhã podem ir lá e conversar com o professor e dar esse mês é muito especial para ele. Mês do aniversário, mês do lançamento do livro. Né? É verdade, então, é verdade. Então, professor, a Rádio Exclusiva, o programa Educar é Compartilhar, sente-se honrado da sua presença. E também dizer que se precisar em algum outro momento de voltar aqui para tratar de qualquer outro assunto, a professora também aqui, a sua esposa, quiser voltar aqui e conversar. Inclusive entrevistada, né? Claro, sim. Poderá ser entrevistada, porque ela tem um livro sobre a história dos presbiterianos. Ela tem, acho que uns 3 ou 4 sobre a história da educação protestante. Ótimo. Ela pesquisa permanentemente esse tema. Então, também será, claro, se possível, vir aqui convidada para que a gente possa conversar também, saber um pouco mais dessa história. Eu acredito que sempre é muito bom a gente conhecer um pouco da história, afinal de contas, a história da nossa vida e do nosso povo é a história do que nós vivemos hoje. Se não entendemos o que vivemos no passado, talvez a gente não vai entender o que estamos vivendo hoje, no presente, e nem tão pouco no futuro. Né? Então, é preciso realmente se debruçar nesse olhar da história, né, realmente. E vocês não podem perder esse momento de amanhã, né, Claudinha? Isso aí. Obrigada, viu, pela sua presença aqui nesse momento. 1 hora passa bem rapidinho. Passa. Já passou 1 hora? Nossa. Quando o papo é bom, né? Como diz por aí, quando o papo é bom, aí as coisas são rápidas, mas se o senhor quiser deixar mais alguma informação, suas considerações finais, fique à vontade. Agradecer a vocês, né, a Samuel, a Deise, a Cláudia, agradecer as pessoas que acompanham a Rádio Exclusiva, né, que acompanham esse programa, e dizer da minha satisfação, da minha honra de estar aqui, de colaborar, de contribuir, e sempre, né, que vocês desejarem, é só convocar que a gente está à disposição. Muito obrigada, professor Jorge. Muito obrigada mesmo, viu, professor, por esse momento. Eu estou eternamente emocionada. Você já viram eu assim? Não, né? Não. Você já viram eu assim? Eu já entrevistei alguém assim. Eu que acompanho a Deise, realmente ela está se sentindo assim, muito lisonjeada, muito especial por sua presença aqui. É verdade, viu, gente? Então, nosso programa Educar e Compartilhar está encerrando. Esse dia memorável, no dia 28 de agosto, né, onde nós também estamos comemorando o aniversário do professor Dr. Jorge Carvalho, e também estamos encerrando o nosso programa, lembrando que amanhã tem o lançamento de Memórias da Resistência no Museu da Gente Sergipana, e você não pode perder. É um momento realmente oportuno para que você possa abraçar o nosso professor, que tanto já fez de pesquisa pelo nosso estado. Então, compareça, vai ser muito bom. O programa Educar e Compartilhar volta na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas,
para que você possa continuar fazendo a sua formação continuada. Viu, professor? Viu, gestor da educação? É para vocês que esse programa existe. Um abraço. Então, foto. Aqui já encerrou, né?